I have not seen something like this. Te atingir de uma forma sobrenatural. Pedro era um homem, ele era um pescador, como eu e como você. Ele era um homem normal, um homem mortal. Aquele homem, ele teve um chamado pelo consumador da vida. Ele teve um chamado sobrenatural, um chamado pelo Deus Criador dos céus e da terra, dos mares e dos oceanos. E assim Deus, ele te chama agora neste momento para alcançar a tua vida, para alcançar a tua alma, para alcançar o teu coração neste momento. Ele te chama de uma forma sobrenatural. Ele te chama para que você possa adentrar no reino dele, que é um reino celestial, e que esta matéria na qual você está vendo, ela será desfeita. É chegado o reino dos céus e a justiça do Senhor, o nome do Eterno, do Criador dos céus e da terra. Muitos andam olhando para baixo, para aquilo que é corruptível. Eu quero te dizer, só Ele, e nele a vida. Pedro era um homem simples, um homem pescador, um homem que ele ouviu falar de um Deus que era poderoso, um Deus que era o Alfa e o Ômega. Mas ali, de repentemente, ele está pescando no teu barco, para as necessidades da tua família. De repente, um homem, o autor consumador da vida, a principal pedra angular da existência, dos pilares da conexão do universo. Chega Jesus Cristo, o Rei da Glória, e chama aquele homem, um homem simples, um homem sem escudo, um homem sem entendimento, um homem no qual ele era um homem valente, era um homem que usava sua força. Agora ele vai aprender a andar com o autor, com o consumador da vida. Agora ele vai ser transformado, porque ele foi chamado, ele foi escolhido, porque todos são sendo chamados neste momento ao arrependimento, porque os céus e a terra proclamam a glória do Eterno. E muitos são dispersos, despercebidos, assim como ele falava com Moisés no manto de glória. Ele fala com você hoje, para que você possa ver a força sobrenatural da existência, conexão de vida diante dos teus olhos, para que você possa acreditar que este Deus, eu não sou nada, eu sou barro e pó e cinza, eu sou uma voz que clama ao... Ele quer te atingir de uma forma sobrenatural. Pedro era um homem, ele era um pescador, como eu e como você. Ele era um homem normal, um homem mortal. Aquele homem, ele teve um chamado pelo consumador da vida. Ele teve um chamado sobrenatural, um chamado pelo Deus Criador dos céus e da terra, dos mares e dos oceanos. E assim Deus, ele te chama agora neste momento para alcançar a tua vida, para alcançar a tua alma, para alcançar o teu coração neste momento. Ele te chama de uma forma sobrenatural. Ele te chama para que você possa adentrar no reino dele, que é um reino celestial, porque esta matéria na qual você está vendo, ela será desfeita. É chegado o reino dos céus e a justiça do Senhor, o nome do Eterno, do Criador dos céus e da terra. Muitos andam olhando para baixo, para aquilo que é corruptível. Eu quero te dizer, só Ele, e nele a vida. Pedro era um homem simples, um homem pescador, um homem que ele ouviu falar de um Deus que era poderoso, um Deus que era o Alfa e o Ômega. Mas ali, de repentemente, ele está pescando no teu barco, para as necessidades da tua família. De repente, um homem, o autor consumador da vida, a principal pedra angular da existência, dos pilares da conexão do universo. Chega Jesus Cristo, o Rei da Glória, e chama aquele homem, um homem simples, um homem sem escudo, um homem sem entendimento, um homem no qual ele era um homem valente, era um homem que usava sua força. Agora ele vai aprender a andar com o autor, com o consumador da vida. Agora ele vai ser transformado, porque ele foi chamado, ele foi escolhido, porque todos são sendo chamados neste momento ao arrependimento, porque os céus e a terra proclamam a glória do Eterno. E muitos são dispersos, despercebidos, assim como ele falava com Moisés no manto de glória. Ele fala com você hoje, para que você possa ver a força sobrenatural da existência, conexão de vida diante dos teus olhos, para que você possa acreditar que este Deus, eu não sou nada, eu sou barro e pó e cinza, eu sou uma voz
que clama ao Santo, Ele é eterno, Ele é maravilhoso. Honras e glórias seja dada a Jesus, o Criador dos céus e da terra, o Rei do universo, aquele que tem todo, o glorioso, o eterno, o santo. Ele é fiel. A paz do Senhor, meu irmão. Que Deus abençoa a tua vida, meu querido irmão na fé. Aqui pouco ruim, glória, glorioso, santas vidas, porque por ti, Senhor, todas as coisas foram criadas, e sem ti nada do que foi feito se fez. Por isso nós te adoramos em espírito e em verdade, na beleza da tua santidade, para a tua glorificação, porque és exaltado nos céus e na terra, nos mares e nos oceanos. Neste momento, ó Deus, nós nos colocamos diante da tua grandeza, que ela é infinita, para que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar, para que o Senhor possa vir, Senhor, com essa glória que está nos céus, porque o Senhor é glorioso, é maravilhoso, é lindo, oh aleluia, oh glória, Santo de Israel, faça-se manifesto o teu verdadeiro. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e não glória, Santo de Israel, porque o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor é eterno, o Senhor é santo. Nós sabemos, Senhor, que a nossa impossibilidade, o Senhor age na nossa vida, porque o Senhor é maravilhoso e já se faz presente. Que menácia, a tua palavra que é fiel, a tua palavra que é verdadeira, e que esta palavra venha penetrar, Senhor, na divisão da alma, na profundeza do espírito, desses que adentram aqui neste momento, para que haja salvação, para que haja transformação. Que menara coma, nara cai, Santo de Israel, só o Senhor é digno de toda honra. Enquanto eu falo, se desligue do mundo, enquanto eu prego a palavra do Deus eterno, do grande eu sou, o El Shaddai, esse que já se faz presente com manto de glória neste momento, cobrindo os céus e cobrindo a terra, porque Ele é santo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Que menácia, Santo de Israel. A palavra de Deus, ela nos fala assim: logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia da multidão. E despedia da multidão e subiu ao monte para orar. Nosso Deus fiel e verdadeiro, ao leão da tribo de Judá, ao grande El Shaddai, ao Deus Todo-Poderoso, o que fez os céus, o que fez a terra, toda honra, toda glória seja dada ao Altíssimo Criador do Universo, Jesus Cristo, o Deus triuno, que se torna único e que enche este lugar com porque Ele é glorificado, Ele é exaltado, Ele é lindo, Ele é santo, Ele é eterno, Ele é maravilhoso. Honras e glórias seja dada a Jesus, o Criador dos céus e da terra, o Rei do universo, aquele que tem todo, o glorioso, o eterno, o santo, o justo. Ele é fiel. A paz do Senhor, meu irmão. Que Deus abençoa a tua vida, meu querido irmão na fé. Aquele é um pouco ruim, mas Deus é maravilhoso, glorioso, santo, 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 santo é o teu nome, ó Senhor, das vidas, porque por ti, Senhor, todas as coisas foram criadas, e sem ti nada do que foi feito se fez. Por isso nós te adoramos em espírito e em verdade, na beleza da tua santidade, para a tua glorificação, porque és exaltado no céu, na terra, nos mares e nos oceanos. Neste momento, ó Deus, nós nos colocamos diante da tua grandeza, que ela é infinita, para que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar, para que o Senhor possa vir, Senhor, com essa glória que está nos céus, porque o Senhor é glorioso, é maravilhoso, é lindo, oh aleluias, oh glória, Santo de Israel. Faça-se manifesto o teu poder neste momento verdadeiro. O Senhor é a verdade e é a vida, e não glória, Santo de Israel, porque o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor é eterno, o Senhor é santo. Nós sabemos, Senhor, que a nossa impossibilidade, o Senhor age na nossa vida, porque o Senhor é maravilhoso e já se faz presente. Que menace, que não com manara sébia. O santo, a tua palavra que é fiel, a tua palavra que é verdadeira, e que esta palavra venha penetrar, Senhor, na divisão da alma, na profundeza do espírito, desses que
dentro. És o maravilhoso, o santo, o eterno, o exaltado, o glorioso. Enquanto eu falo, se desliga do mundo. Enquanto eu prego a palavra do Deus eterno, do grande eu sou, o El Shaddai, esse que já se faz presente com o manto de glória neste momento, cobrindo os céus e cobrindo a terra, porque ele é santo, ele é fiel, ele é verdadeiro. Kemenácia, santo de Israel. A palavra de Deus, ela nos fala assim: logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia da multidão. E despedia da multidão e subiu ao monte para orar. A parte chegada, à tarde, estava ali só. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque veio um vento ao contrário. Mas, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo ele caminhar por cima do mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e deitaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: em nome do Filho, em nome do Espírito, em nome do Filho, em nome do Eterno Equitério, ele é a existência, a conexão de vida, a excelência. Os anjos do Senhor proclamam a tua glória em santidade, porque ele é maravilhoso, santo de Israel, o que se faz presente agora neste momento, para mudar a minha, a tua vida, a minha e a tua história. Ele quer te alcançar de uma forma sobrenatural, ele quer te encher e te curar neste momento. Ele quer fazer o impossível se tornar possível, para te revestir, para te guardar. Mas o mais importante, Kemenácia, ele quer te alcançar, porque ele já está presente para curar as tuas feridas, as tuas dores. Ele já está presente diante dos altos céus para fazer você acreditar que o improvável, impossível, ele pode ser possível. Neste momento eu quero te dizer: se desliga do mundo material, se desliga dos teus problemas, se desliga de tudo quanto, esquece tudo quanto é insolucionável da tua vida. Principalmente temas, porque o temor, Senhor, é o princípio da sabedoria, o princípio da audiência do santo de Israel, daquele que sara, que cura e que liberta, daquele que restaura, aquele que é vivo. Ele quer falar contigo e te atingir de uma forma sobrenatural neste momento, para que você venha alcançar a plenitude do poder. Enquanto eu falo, enquanto prego a tua palavra, aquele que morreu no cruz do Calvário pelos meus e teus pecados, muitos vão sendo curados, vão sendo libertos, porque é dele a honra, porque é dele a glória. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro Deus sem ele. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e somente nele. Creia somente, porque ainda que se passe o céu e a terra, todavia a palavra do Senhor, porque ele nos levantou e nos constituiu. Eu não sou o pastor, ele é o pastor, que é o criador da existência, um Deus sobrenatural, e que pode tornar, você passará da morte terrena para a vida eterna, Kemenácia. E aquele que acredita nesta vida, acredita neste Deus eterno, que se faz frente, receberá da parte do Senhor aquilo que é impossível. Deus não está aqui para te dar casa, carro, ele está aqui para te dar a salvação e a vida eterna. Ele está aqui para conduzir ao caminho tortuoso da qual vocês têm seguido, para alinhar, porque o reino dos céus é chegado à justiça do Senhor. A árvore que produz bons frutos, essa será colhida, que não produz maus frutos, será desarraigada, queimada, lançada ao fogo. E hoje ele quer trazer a salvação à tua alma, ao teu coração, mudando o teu caráter, a tua atitude, mudando e trazendo a transformação, porque ele é maravilhoso, ele é santo, e este Deus, ele é santo e criador dos céus e da terra. Este Deus que se presente agora neste momento, ele quer te atingir de uma forma sobrenatural. Pedro era um homem, ele era um pescador, como eu e como você. Ele era um homem normal, um homem mortal. Aquele homem, ele teve um chamado pelo consumador da vida. Ele teve um chamado sobrenatural, um chamado pelo Deus criador dos céus e da terra, dos mares e dos oceanos. E assim Deus, ele te chama agora neste momento para alcançar a tua vida, para alcançar a tua alma, para alcançar o teu coração neste momento. Ele te chama de uma forma sobrenatural. Ele te chama para que você possa adentrar no reino dele, que é um reino celestial, que é um reino celestial, porque esta matéria na qual você está vendo, ela será
é chegado o reino dos céus e a justiça do Senhor, porque todos os anjos do céu glorificam o nome do Eterno, do Criador dos céus e da terra. Muitos andam olhando para baixo, para aquilo que é corruptível. Eu quero dizer, só Ele, e nele a vida. Pedro era um homem simples, um homem pescador, um homem que não... Ele ouviu falar de um Deus que era poderoso, um Deus que era o Alfa e o Ômega. Mas ali, de repentemente, ele está pescando no teu barco para as necessidades da tua família. De repente, um homem, o autor consumador da vida, a principal pedra angular da existência, o dos pilares da conexão do universo. Chega Jesus Cristo, o Rei da Glória, e chama aquele homem, um homem simples, um homem sem estudo, um homem sem entendimento, um homem no qual ele era um homem valente, mas era um homem que usa a sua força. Agora ele vai aprender a andar com o autor, com o consumador da vida. Agora ele vai ser transformado, porque ele foi chamado, ele foi escolhido, porque todos são tendo chamados neste momento ao arrependimento, porque os céus e a terra proclamam a glória do Eterno. E muitos despercebidos, assim como ele falava com Moisés, um manto de glória, ele fala com você hoje, para que você possa ver a força sobrenatural da existência, a conexão de vida diante dos teus olhos, para que você possa acreditar que este Deus, eu não sou nada, eu sou barro e pó e cinza, eu sou uma voz, clama ao deserto, se arrependa a humanidade, porque não importa onde você esteja, qual país ou estado você esteja, o que importa é que Deus ele está presente agora neste momento, para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para trazer salvação à tua alma, à tua existência, porque Ele é santo, o tempo é curto. Pedro ele foi escolhido, porque ele era um simples homem, mas um homem de coração puro. Ele era um homem valente, que andava em caminhos tortuosos, mas ele era um homem no qual Deus escolheu, nesse tempo determinado, para a tua salvação, para a tua edificação. Um que se dizia sábio, um que se dizia fariseu ou saduceu. Por quê? Porque eles queriam a glória para ele. Eu quero te dizer que toda honra, na qual o dinheiro pode comprar, mas você terá valores equitéreos que começam na terra e se findam na glória com o Eterno. Aquele homem agora, sobre a palavra de Jesus, ele fala, quando ele sai triste, desiludido, não tinha pegado nada durante a noite toda. Volta e lança a rede. E aquele homem, ele fala da seguinte forma sobre a tua palavra: eu voltarei e eu lançarei a rede. E ali ele vai para o meio do oceano novamente, cansado. Quem já foi pescador, quem já pescou sabe a dificuldade que é de você pescar, especialmente quando é uma pesca artesanal, com rede artesanal. Aquele homem, ele chega e ele joga a rede segundo a palavra do autor consumador da vida. E ali, eles não conseguiram puxar, porque vieram milhares de peixes. As mentiradas deste mundo, mas por pregar a verdade em Jesus Cristo. Jesus Cristo não é religião. O reino dos céus é chegado à porta do vosso coração para que tenha salvação, para que tenha o galardão e a vida eterna diante da criação. A conexão de vida, a excelência, a magnitude do poder e da soberania do eterno Criador, dos céus e da terra, o Rei do universo. A religião matou a fé da humanidade. Ladrões, corvil de ladrões, empresas, dominadores por demônios dentro dos templos, que não operam mais sinais e para servir ao autor, ao consumador da vida. Agora, Jesus Cristo fala com ele, farei de ti pescador, próprio Deus. Ele foi treinado por Deus para que fosse a pedra firmada na rocha da igreja, não de placa de ministério de religião, para que ele levasse pelo mundo a tua criatura, cuidar dos órfãos, das viúvas, daqueles que perecem, têm fome, sede e frio. Se tem duas túnicas, dá uma ao próximo. O evangelho virou o corvil de ladrões e salteadores, que querem os teus dízimos, as tuas ofertas. E o ser humano estão enriquecendo essa raça de víbora, que o tempo deles é chegado e a hora é curta. Roubam o Rei da Glória. E ali ele começa a operar sinais e maravilhas.
ele começa a se encher, ele começa a expulsar demônios, ele começa a ir a pregar o evangelho. Os discípulos estão sendo treinados por Jesus Cristo, para que hoje esta palavra, que veio à base de sangue na cruz do Calvário, e hoje eles estão adocicando a cruz, que Deus ele te dá prosperidade. Não, ele não vai te dar prosperidade. Os passarinhos não plantam a tua história. É por aceitação a este Deus. E este Deus ele sempre será eterno. Ele sempre será equitéreo, porque não há outro Deus. Agora aquele homem começa a caminhar. Ele começa a deixar os teus pecados, a tua força. Ele começa a entender. E ali eles vão pregar. E quando eles saem daquele local, eles adentram dentro do barco, Jesus Cristo fica, o rei, o consumador da vida, e deixam eles ir, porque era uma grande multidão. Eu quero te dizer que aonde o poder de Deus está, existe uma grande multidão. Mas não seja só aquele da multidão que quer só o milagre, mas não quer o abençoador. Não seja só aquele que quer receber de Deus só a prosperidade, só a bênção. Não. Diretamente com o Criador, aquele que tudo fez e tudo formou, para que todos os olhos vejam, o que tem ouvidos ouça, e o que tem mente e coração entenda. Porque o homem pode se encher de uma tal forma, porque muitos olham para esta terra, o que é matéria, e essa matéria será destituída. Muitos não estão vendo neste momento, que estão aqui e moram juntamente neste local. Mas vocês que estão vendo, que não estão olhando para a terra e sim para os céus, vocês estão vendo o poder de Deus operar de uma forma sobrenatural. É para que todo olho veja, é para que todo ouvido ouça que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Isso se chama direção permissiva do Senhor quando o homem chega a um grau de pecado, que passa furacões de tsunamis destruindo tudo. O nosso Deus é um Deus de amor infinito. O teu amor e a tua justiça se equivale à equidade, porque Ele é a eternidade. E é santo, ele é eterno, ele é maravilhoso. Honras e glórias seja dada a Jesus, o Criador dos céus e da terra, o Rei do universo, aquele que tem todo, o glorioso, o eterno, o santo. Ele é fiel. A paz do Senhor, meu irmão, que Deus abençoa a tua vida, meu querido irmão na fé. Aqui é pouco ruim, glória, glorioso, santas vidas, porque por ti, Senhor, todas as coisas foram criadas, e sem ti nada do que foi feito se fez. Por isso nós te adoramos em espírito e em verdade, na beleza da tua santidade, para a tua glorificação, porque és exaltado nos céus e na terra, nos mares e nos oceanos. Neste momento, ó Deus, nós nos colocamos diante da tua grandeza, que ela é infinita, para que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar, para que o Senhor possa vir, Senhor, com essa glória que está nos céus, porque o Senhor é glorioso, é maravilhoso, é lindo, oh, aleluia, oh, glória, santo de Israel, faça-se manifesto o teu verdadeiro. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e não glória, santo de Israel, porque o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor é eterno, o Senhor é santo. Nós sabemos, Senhor, que a nossa impossibilidade, o Senhor age na nossa vida, porque o Senhor é maravilhoso e já se faz presente. Que menace, a tua palavra que é fiel, a tua palavra que é verdadeira, e que esta palavra venha penetrar, Senhor, na divisão da alma, na profundeza do espírito, desses que adentram aqui neste momento, para que haja salvação, para que haja transformação. Que menara coma, nara cai, santo de Israel, só o Senhor é digno de toda honra. Enquanto eu falo, se desligue do mundo. Enquanto eu prego a palavra do Deus eterno, do grande eu sou, El Shaddai, esse já se faz presente com manto de glória neste momento, cobrindo os céus e cobrindo a terra, porque Ele é santo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Que menácia, santo de Israel. A palavra de Deus, ela nos fala assim: logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia da multidão. E despedia da multidão e subiu ao monte para orar. Já dada ao Altíssimo Criador do Universo, Jesus Cristo, o Deus triuno, que se torna único e que enche este lugar
porque ele é glorificado, ele é exaltado, ele é lindo, ele é santo, ele é eterno, ele é maravilhoso. Honras e glórias seja dada a Jesus, o Criador dos céus e da terra, o Rei do universo, aquele que tem todo, o glorioso, o eterno, o santo. Ele é fiel. A paz do Senhor, meu irmão. Que Deus abençoa a tua vida, meu querido irmão na fé. Aqui é um pouco ruim. Glória, glorioso, santas vidas, porque por ti, Senhor, todas as coisas foram criadas, e sem ti nada do que foi feito se fez. Por isso nós te adoramos em espírito e em verdade, na beleza da tua santidade, para a tua glorificação, porque és exaltado nos céus e na terra, nos mares e nos oceanos. Neste momento, ó Deus, nós nos colocamos diante da tua grandeza, que ela é infinita, para que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar, para que o Senhor possa vir, Senhor, com essa glória que está nos céus, porque o Senhor é glorioso, é maravilhoso, é lindo, oh aleluias, oh glória, santo de Israel. Faça-se manifesto o teu poder verdadeiro. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e não glória, santo de Israel, porque o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor é eterno, o Senhor é santo. Nós sabemos, Senhor, que a nossa impossibilidade, o Senhor age na nossa vida, porque o Senhor é maravilhoso e já se faz presente. Que menácia, a tua palavra que é fiel, a tua palavra que é verdadeira, e que esta palavra venha penetrar, Senhor, na divisão da alma, na profundeza do espírito, desses que adentram aqui neste momento, para que haja salvação, para que haja transformação. Que menara coma nara cai, santo de Israel, só o Senhor é digno de toda honra. Enquanto eu falo, se desligue do mundo. Enquanto eu prego a palavra do Deus eterno, do grande eu sou, El Shaddai, esse que já se faz presente com manto de glória neste momento, cobrindo os céus e cobrindo a terra, porque Ele é santo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Que menácia, santo de Israel. A palavra de Deus. Prostituição, para te endireitar diante das veredas da justiça do Senhor. Os anjos do Senhor estão diante dos céus, proclamando a salvação a esta humanidade, que se encontra em trevas e já não vê a luz. Todo olho veja como Ele é maravilhoso, como Ele é eterno. A glória do Senhor se faz manifesta nos céus e na terra, para que haja salvação, para que haja aceitação daquilo que é sobrenatural. E Ele se move de uma forma sobrenatural, porque Ele é a conexão de vida, a excelência, a magnitude, a soberania, a existência, o Todo-Poderoso. Ele é santo, e Ele quer te salvar. E ali Jesus estende a mão para aquele homem e fala: Pedro, tenha fé. Porque o homem corrompeu o caráter. Mas entenda que Deus criou o mundo e deu tempo ao tempo, para que tudo fosse lavo. Agradecer a Ele tem que ser igual Tomé, para que creia em Deus. Agora, Pedro, ele está ali, ele corta a orelha de Malco e fala assim: Senhor, eu te amo, não vou deixar te levar. Jesus Cristo repreende a ele e fala assim: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Essa palavra está indo direto no coração de alguém que já esteve no caminho do Senhor e o inimigo tirou as suas forças. Todos nós traímos a Jesus, porque quando você não aceita, você que está adentrando, esse passa natural, ele adentra com uma fé sobrenatural, ele começa a falar de uma forma diferente, ele começa a operar de uma forma diferente, ele começa a entender que ele diminui e que Deus cresça, ele começa a entender que a glória de Jesus, que a glória dele é para ele começa a ir e a pregar, ele começa a se levantar, ele começa a arrastar a multidão. Ele toma a chave da mão da morte, desce ao Hades, rompe os limites do inferno, prega para toda aquela geração que estava presa, e dentro do cativeiro, ele leva a cativa ao cativeiro e houve salvação. Te atingir de uma forma sobrenatural. Pedro era um homem, ele era um pescador, como eu e como você.
ele era um homem normal, um homem mortal. Aquele homem, ele teve um chamado pelo Consumador da vida. Ele teve um chamado sobrenatural, um chamado pelo Deus Criador dos céus e da terra, dos mares e dos oceanos. E assim Deus, ele te chama agora neste momento para alcançar a tua vida, para alcançar a tua alma, para alcançar o teu coração neste momento. Ele te chama de uma forma sobrenatural. Ele te chama para que você possa adentrar no reino dele, que é um reino celestial, e que esta matéria na qual você está vendo, ela será desfeita. É chegado o reino dos céus e a justiça do Senhor, o nome do Eterno, do Criador dos céus e da terra. Muitos andam olhando para baixo, para aquilo que é corruptível. Eu quero te dizer, só Ele, e nele a vida. Pedro era um homem simples, um homem pescador, um homem que ele ouviu falar de um Deus que era poderoso, um Deus que era o Alfa e o Ômega. Mas ali, de repentemente, ele está pescando no teu barco para as necessidades da tua família. De repente, um homem, o autor consumador da vida, a principal pedra angular da existência, dos pilares da conexão do universo. Chega Jesus Cristo, o Rei da Glória, e chama aquele homem, um homem simples, um homem sem escudo, um homem sem entendimento, um homem no qual ele era um homem valente, era um homem que usava sua força. Agora ele vai aprender a andar com o autor, com o consumador da vida. Agora ele vai ser transformado, porque ele foi chamado, ele foi escolhido, porque todos são sendo chamados neste momento ao arrependimento, porque os céus e a terra proclamam a glória do Eterno. E muitos são dispersos, despercebidos, assim como ele falava com Moisés no manto de glória. Ele fala com você hoje, para que você possa ver a força sobrenatural da existência, conexão de vida diante dos teus olhos, para que você possa acreditar que este Deus, eu não sou nada, eu sou barro e pó e cinza, eu sou uma voz que clama ao... Jesus Cristo, eu sou o dominador de toda a existência, de toda a conexão de vida. Eu sou o Deus único, fiel e verdadeiro. Posso fazer. Senhor Jesus, tem misericórdia, Pai. Senhor, gente, seu ciclone. Meu Jesus, vai arrancando tudo a carne. Pelo amor de Jesus Cristo, olha isso. Meu Deus! As mãos de Jesus, o Deus triuno que se torna o fiel, o verdadeiro, o equitério eterno, sobre toda a terra, sobre todo o planeta Terra, ferindo a terra com dores de partos, dores infundadas, até que venha o Rei da Glória. Se prepare, humanidade, para que vós recebais o Rei da Glória, e naquele dia, e naquela hora, como estarás diante do Senhor teu Deus, o que te formou, ó bichinho de Jacó, ó pozinho de Israel. Eu quero te dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. A voz que clama ao deserto, se converta nos teus maus caminhos, se alinhe nas veredas da justiça do Rei Eterno, Deus poderoso, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. A glória é de Jesus, a honra é de Jesus, o glorioso, o eterno, o equitério, o santo de Israel é Jesus, honras e glória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. Direi ao Senhor, meu Deus, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus único, fiel e verdadeiro. Que Deus, neste momento, possa chegar-vos aos vossos corações, para que a plenitude do poder e do Espírito Santo de Deus adentre dentro dos vossos corações, para a edificação da palavra do exaltado, do excelentíssimo, do Deus único, fiel e verdadeiro, aquele que salva, que restaura, que cura, que renova, o Deus único, aquele que pode fazer
todas as coisas possíveis, porque todas as coisas são possíveis para aquele que crê num Deus que é fiel, que é verdadeiro e que é exaltado. A palavra de Deus, ela se encontra em Jó capítulo 2, em diante. E vindo um outro dia, em que os filhos de Deus vieram a se apresentar-se perante ao Senhor, também veio Satanás entre eles, apresentar-se perante ao Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Ele respondeu: Senhor. E disse: eu venho de rodear a terra e de passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, um homem sincero, reto, temente a Deus, que desviando-se do mal, ainda retém a sinceridade. E havendo tu me incitado contra ele, para consumir sem causa. Então respondeu-se ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto tem dará a sua vida. Estende a tua mão e toca nele, nos teus ossos, na tua carne, e verás que blasfema contra ti. E disse ao Senhor a Satanás: eis que está nas tuas mãos, mas poupe-lhe a vida. Então saiu Satanás apressadamente e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha, raspava as feridas e sentou no meio da cinza. Aleluias. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, ao Deus único, fiel e verdadeiro, o que fez os céus, a terra, aquele que é e sempre será a vida, ao Rei da Glória. Nós te glorificamos, Senhor, neste momento. Nós te agradecemos, Senhor, neste momento, porque o Senhor é santo, porque a tua palavra é fiel, a tua palavra, ela é verdadeira. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de maravilha, é um Deus soberano, é um Deus de poder, um Deus que traz, Senhor, aos nossos corações ao conhecimento, à salvação, ao entendimento. Porque ainda que nós estejamos, Senhor, muitas das vezes desanimados, o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus e em nome dos 7 Espíritos que habitam diante do seu trono, venha de encontro agora a todos esses que aqui estão, Pai, ouvindo esta mensagem que vai ser pregada, trazida em nome do Senhor Jesus, para que adentre ao coração, a divisão da alma, a profundeza do Espírito, para que eles possam, Senhor, aceitar ao Senhor, para que eles possam ter força para caminhar com o Senhor. Aqueles que estão na presença venham ser fortalecidos e se encher do Espírito Santo do Senhor, porque o Senhor é um Deus forte, fiel e verdadeiro. Em ti não há engano, é um Deus de maravilha, é um Deus que tudo pode fazer, é um Deus que faz todas as coisas possíveis, e nós acreditamos neste Deus. Aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que é a conexão à existência de vida. O nome dele é Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que pode fazer todas as coisas possíveis. Aquele que tira câncer, AIDS, doenças incuráveis. Aquele que transforma os montes em vales, aquele que pode fazer com que os montes se desloquem, aquele que abre os mares. Ele é e sempre será o alfa, o ômega, a existência, a conexão de vida, o que tem todo o poder da magnitude da tua presença sobre a minha e a tua vida, aquele que pode fazer todas as coisas possíveis, se tornar possíveis. Neste momento, em nome do Senhor Jesus, receba da parte do Senhor Jesus o poder dele na tua vida, na tua casa, para curar as tuas feridas, as tuas dores, ao íntimo da tua alma, e trazer a liberdade e a libertação pela plenitude do poder e do Espírito ao teu coração nesta tarde, em nome de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo, ele nos fez e nos constituiu para sermos verdadeiros adoradores diante da tua presença, para que possamos estar nele e ele em nós, porque ele é a videira verdadeira. Sem ele não há vida, não há esperança, sem ele não há propósito, sem ele não há um fundamento de existência. E se você se desliga da conexão daquilo que é a vida, daquilo que te deu a vida, você não tem vida, você não vive. Você pode ter os teus bens, os teus dinheiro, os seus bens materiais, mas se você não tiver a Deus, você nada tem. Você é cego, nu, pobre e miserável. Assim nos diz a palavra: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Jó era um homem temente a Deus, era um homem no qual Deus abençoou, era um homem no qual Deus multiplicou os teus bens, era um homem no qual ele tinha
tudo quanto muitos de nós não temos naquela época. Mas ele era um homem que é extraordinário, que ele tinha algo que nenhum ser humano até hoje conseguiu alcançar. Foi a fé, a aprovação, a não ser Jesus Cristo, nosso Deus, que foi perfeito em suas ações. O homem não conseguiu alcançar a fé de Jó. Todos os profetas que tiveram, eles chegaram em momentos que eles se desesperaram e eles deixaram de olhar para Deus. Mas Jó não, mesmo nas suas dores, quando ele não compreendia, que ele tentava se justificar, ele não contendeu com o Senhor, ele se manteve firme, a sua esperança, a sua conexão estava em Deus, não naquilo que ele tinha, não nos teus filhos, não nos teus bens materiais, porque ele era um homem muito rico, um homem que tinha todo o poder sobre aquela terra na época, e ali Satanás vai diante de Deus, ele sobe, porque só pode subir quem está embaixo, ele veio da onde? De rodear a terra e vagar pela terra, como ele tem feito hoje, vagado, rodeado a terra, odiado os teus familiares, a tua família, a tua vida, para tentar destruir, para tentar te levar ao inferno, para tentar destruir tudo aquilo no qual Deus constituiu e te prometeu. Deus, ele te prometeu, ele te deu a vida eterna, para que você não acredite, para que você creia nele, para que você sirva a este Deus com toda a força, com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a vontade. E ali Jó, ele estava retamente diante do Senhor, mas ele tinha algum problema, ele pecou? Não, ele não pecou contra o Senhor. Satanás vai testar a fé de Jó para colocar diante de Deus, que ele está te acusando todos os dias, diante da presença do Senhor, ele está te acusando todos os dias no teu ouvido, para falar que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, que você já é um derrotado. Ele é um derrotado, Satanás não tem como mais ter salvação, você não, você tem como. Jesus Cristo, ele entra no teu coração, ele te liberta, ele te cura, ele levou sobre si as tuas dores, as tuas feridas, as tuas chagas, as tuas malignidades, os teus pecados, porque ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão mais brancos do que a neve. Assim diz o Senhor dos Exércitos hoje na tua casa, na tua vida, na tua família, nos teus familiares. Eis que há dentro do teu ser, do teu lar, da tua casa, para mudar, trazer a transformação, para edificar a tua casa, a tua vida, a tua família, aos teus familiares, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro Deus sem ele. Não importa a nação na qual você esteja, não importa o país na qual você esteja, Jesus Cristo, ele é o único caminho, ele é a única vida, ele é a saída, ele traz a liberdade, a libertação à tua casa e liberta os oprimidos, aqueles que estão nos vícios, nas drogas, aqueles que vivem uma vida de prostituição. Eu quero te dizer, eu não vim aqui pregar para crente, porque crente até o capeta é. Eu vim pregar e trazer a palavra do Senhor para aqueles que estão afastados de Deus, para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que muitas vezes ouviram falar de Jesus, mas que não vivem a Jesus. Eu quero te dizer que viver a Jesus, você sentir a Jesus, você ter uma conexão com Deus, é algo tão sobrenatural que nenhum dinheiro, nenhum prazer humano compra. Jó tinha essa conexão com Deus, ele buscava a Deus em fidelidade, em sinceridade, em lealdade. Ali o inimigo estava rodeando, como rodeia a tua casa, a tua família, para trazer a separação do teu marido, da tua esposa, do teu lar, levar os teus filhos para as drogas, para os vícios, aqueles que estão muitas das vezes oprimidos por Satanás, aqueles que estão muitas das vezes não têm força para lutar. Eu quero te dizer que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E este Deus, ele entra hoje na tua casa para mudar a tua realidade, a tua história, a tua vida, a vida da tua família, porque aqueles que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, porque ele é e sempre será a conexão de vida, ele é a excelência, a existência, a magnitude do poder, a soberania do entendimento, e todo aquele que nele crê nunca irá perecer, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ainda que você esteja em trevas, mas ele é a luz resplandece em meio à escuridão, para trazer uma palavra de conforto ao teu coração. Você que nesse momento se encontra desesperado, você que nesse momento se encontra fora dos caminhos do Senhor, pelas adversidades da vida, pelos teus pecados, por muitas das vezes ter transgredido os caminhos do Senhor e não ter força para voltar. Eu quero te dizer que na tua fraqueza ele é a tua força, ele é a tua fortaleza, o refúgio presente na hora da angústia. Jó, ali ele se encontrava numa situação na qual ele estava no auge da sua vida, feliz com a sua família, com os teus filhos, com os teus gados, com os teus rebanhos, com tudo no qual o mundo podia proporcionar para ele, mas ele não olhava para aquelas coisas que ele tinha, ele olhava para Deus, ele confiava em Deus, todos os dias ele entregava a família, ele fazia sacrifício em prol aos pecados dos filhos, mas ali Satanás foi testar a vida dele, e ali primeiro ele tenta tocar na vida de Jó, e Jó manteve fiel, mas na segunda vez ele vai lá e fala pele por pele, carne por carne, eu vou tocar tudo que o homem dá pela sua vida, ele te trairá, ele te negará. Assim é Deus, Deus testa os limites
antes do ser humano, para que chegue diante da presença, porque tem muitas coisas que vêm na nossa vida que não é para a nossa destruição, mas para a edificação do Senhor, o teu Deus, aquele que te criou e que te formou, aquele que te susteve e te fez. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro Deus, não há outra saída, porque ele pode fazer o impossível se tornar possível, porque ele é o Senhor eterno, Deus da vida, e ele quer te dar vida, para que esta vida penetre no teu coração, para que esta vida penetre na tua existência, para que mude o teu caráter, mude os teus caminhos, que ande em trevas e veja a luz, porque ele é a esperança, ele é o sol da terra, a luz do mundo, e neste momento essa palavra chega diante do teu coração. Jó ali, ele está feliz, ele está com os teus filhos, ele está com a tua família, está com o dinheiro. Do nada Satanás vai diante de Deus e acusa ele, como tem acusado você todos os dias, falando que você não vai conseguir, caminhar. Ele não pode caminhar mais, porque ele já está em trevas, já é destituído da glória de Deus, mas você não, você tem a liberdade de dobrar o seu joelho, de conectar a Deus, de orar a Deus, pedir perdão dos teus pecados, de aceitar o caminho da verdade e da justiça do Senhor, porque ele é eterno, equitério, e esse Deus é imutável, porque ele nunca muda, ele é verdadeiro, ele é fiel, ele pode te resgatar ainda que esteja no vale da sombra da morte, ele pode estender as mãos para tirar diante da tua vida aquilo que está em trevas e trazer à luz a esperança, a conexão de vida à existência. Ele é a excelência, ele faz a impossibilidade se tornar possível, ainda que não tenha vida, ele traz à existência aquilo que não existe, porque ele tem todo o poder, todo o domínio sobre as coisas terrenas e sobre os céus e a terra, os mares, os oceanos. Ele é infindável, insondável, incompreensível, imedível, incabível. Ele é o Santo de Israel, e este Deus nesse momento ele quer entrar na tua casa para que você tenha vida, uma vida eterna, uma vida na presença do Senhor, para que mude o teu coração, o teu caráter, alinhe na presença do Senhor. Jó ali estava e Satanás acusa, e Deus fala, vai lá e toque, mas você não tem o direito de tocar na vida dele. Não importa as provações da qual você tem passado, as lutas da qual você tem passado neste momento, saiba que muitas das vezes nós estamos provados, porque para ser aprovado diante do Senhor, não entra corrupção, não entra concupiscência, não entra pecado, malignidade, não entra nada que pertence ao mal, e muitas das vezes temos que ser refinados, provados e provados, aprovados como ouro de Ofir, para mudar a tua vida, o teu caráter, a tua realidade. Tem muitas lutas e provas que vêm para a nossa vida, e essas lutas e provas que vêm para a nossa vida, muitas das vezes não é para a nossa destruição, é para que nós já cheguemos ao Senhor, para que nós quebrantamos o nosso coração, para que nós quebramos o nosso eu, o nosso sou, porque nós nada somos sem Jesus. Colocar Jesus acima de todas as coisas, e ali Satanás vai e fere a Jó, fere, mata os seus filhos, toca no seu gado, na tua fazenda, na tua terra, destrói tudo quanto ele tinha, traz a destruição total dentro da tua casa, da tua família. A mulher dele que estava do lado, beneficiando dos bens, fala com ele amaldiçoa o seu Deus e morra, porque muitas das vezes aquele que está do teu lado, e muitas das vezes enquanto está recebendo as bênçãos do Senhor, ele está ali glorificando, ele está ali clamando, mas não de coração. Mas quando vem a tempestade, vem as lutas, vem as provas, eles querem abandonar, eles querem pular o barco, mas eu quero te dizer que Deus veio trazer uma palavra de esperança ao teu coração nesta tarde, porque nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que penetra na divisão da alma e profundeza do Espírito de Deus. E ali a mulher dele fala com ele, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele fica numa situação tão drástica, tão dramática, uma situação no qual ele estava doente, cheio de úlcera, cheio de câncer, coçando com cacos de telha, mas ele se prostrou diante da terra. Ele falou, tudo que eu tenho Deus me deu, tudo que eu tenho, tudo que eu criei nesta vida, ele me deu e ele tomou. Bendito, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nas tuas lutas, nas tuas provas, você não tem adorado a Deus, você tem tentado desistir, porque o inimigo está ao teu redor para te acusar, para fazer você cair e não levantar mais, porque ele quer matar a tua alma, ele quer matar a tua carne, ele quer matar a tua existência. Mas Jesus Cristo, ele veio para curar esta ferida agora no teu coração, para te dar vida diante da excelência, da magnitude, do poder, da soberania, da existência do Senhor Jesus, porque ele é o caminho, ele é a única verdade e ele é esta vida. E esta vida chega diante do teu coração agora nesse momento. Não importa o país na qual esteja, não importa qual nação na qual você esteja, o que importa é que Jesus Cristo chegou para mudar o teu caráter, a tua vida e te alinhar diante dos pensamentos do eterno, do Criador, do Rei do universo, porque ele pode fazer todas as coisas possíveis, porque ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a vida. Não importa como você esteja, a tua nação, o teu país, mas ele é o caminho, e este caminho chegou diante da tua presença nessa vida, porque ele é eterno e ele quer salvar a tua alma, curar as tuas feridas, as tuas chagas, porque ele é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O machado está posto à raiz das árvores, a árvore que não produz frutos, essa será desarraigada, será arrancada, mas aquela que produz frutos será colhida. Seja como Jó ali, ele se prostrou, ele adorou no seu luto, na tua dor, ele perdeu os teus filhos, ele perdeu a tua mulher, ele perdeu a tua casa, ele perdeu tudo quanto ele possuía, mas mesmo assim, ele estava engrandecendo o nome do Senhor. E quando ele tenta se justificar diante do Senhor, Deus fala com ele, onde tu estava quando eu fundei os pilares do universo, onde tu estava quando eu fiz o vento, quando eu formei as águas, onde tu estava quando eu peguei esta terra vazia e enchi ela da minha glória.
glória onde tu estava. Agora Deus, ele fala com você nesta manhã. O que você tem passado, o que você tem sofrido, será que chega um terço do que Jó passou? Jó, ele sofreu dores infindáveis. A perca dos teus filhos, a perca dos teus bens, a perca da casa, da família, dos familiares. E hoje, se nós passamos uma lutinha, nós já queremos chutar o pau da barraca. Nós já queremos desistir de tudo, de largar a tudo. Porque haverá diferença daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. E muitas das vezes nós temos que ser refinados. Mesmo aqueles que estão no caminho, passam lutas, provas, porque seremos mortos, traídos. Seremos perseguidos, caluniados. Porque quando Deus ele liberta, você não está lutando sozinho. Você luta contra legiões e potestades predominantes no ar, que assolam a terra para destruir a humanidade. Mas eu quero te dizer neste momento que você não luta sozinho. Você tem um general de guerra, um Senhor dos exércitos celestiais. E este Deus, ele pode cobrir a tua alma, o teu coração, para que traga a salvação aonde não há esperança. Porque ele é a esperança. Ele pode mudar o teu caráter. Ele pode entrar dentro da tua casa, solucionar os teus problemas, que é insolucionável na tua vida. Não importa se esteja doente com câncer, com AIDS, a forma na qual você esteja. Ele pode fazer, porque ele é um Deus maravilhoso. Ele cura, ele fala, ele restaura, ele ressuscita mortos, porque enquanto eu vou pregando, as maravilhas de Deus vão acontecendo por aqueles que têm fé. Tenham uma fé sobrenatural, alcance uma fé sobrenatural como Jó alcançou. Os amigos de Jó chegam ali e falam, ele só pode estar em pecado. Muitas das vezes nós que estamos na presença de Deus não nos colocamos no lugar da pessoa, da situação da pessoa. Vemos uma pessoa, às vezes, em uma situação de rua, uma pessoa desabrigada, uma pessoa que está passando, está toda cheia de legiões, e nós não estendemos a mão. Nós devemos estender as mãos àqueles que sofrem, àqueles que perecem, àqueles que estão nos vícios, nas drogas, nos becos, nas vielas, nas favelas, para que haja a salvação do Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro Deus sem Ele. Ele quer mudar o teu caráter, a tua realidade, a tua vida. Ele te chamou desde quando você nasceu, e este Deus, Ele quer te alcançar neste momento, para te trazer uma transformação. Se você se arrepender de todo o coração, Ele te purifica, Ele te liberta, Ele te salva, Ele te restaura, Ele te renova, porque Ele é o Senhor dos exércitos. A voz que clama ao deserto, se arrependa enquanto há tempo. Jesus Cristo está voltando. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele quer salvar a tua vida, a tua alma. Ele quer alcançar a tua casa, trazer a libertação, a liberdade, aqueles que estão cativos, que estão oprimidos, porque Ele é, e só por Ele e para Ele, não há outro Deus sem Ele. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, não importa como esteja a tua vida hoje. Jó, ele creu somente. Quando Lázaro morre, Jesus Cristo espera 4 dias para ir até Betânia, para ali chegar e falar assim, remove a pedra. Porque o povo naquela época acreditava que o homem podia ressuscitar até o 3º dia. Mas ele foi para mostrar que ele tem domínio nos céus e na terra, em toda a existência e conexão de vida. A palavra ela vem pelo ouvir, mas também pelo praticar. Primeiro eu ouço, depois eu aceito, depois eu começo a praticar, eu começo a viver aquilo. A mudança de Deus, ela vem do seu caráter, do seu entendimento, do seu coração, para que você tenha vida. E esta vida, quem traz é a essência, porque Jesus Cristo, ele era muito amigo íntimo de Lázaro, e quando Marta começa a falar, fala assim, Marta, se creres, verá a glória de Deus resplandecer na tua vida. Arranque a pedra, tire a pedra. Jó chega para a mulher dele e fala assim, como falasse como uma louca, recebeu o bem de Deus e o mal não quer receber? Tudo que eu tinha era dele, ele me deu. O que ele me deu, ele tomou, ele tirou. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Louvai ao Senhor nas provas, nas provações. Louvai ao Senhor nas dores, nas dificuldades. Louvai ao Senhor na doença. Louvai ao Senhor, engrandecer o nome dele a todo tempo, a todo momento. Porque ele tem o melhor para ti. Ele não tem momentos de dores e de lutas e de provas. Ele tem um momento de salvação e de vida eterna. Mas você tem que ser aprovado. Tem que ser provado para ser aprovado. E esta aprovação, muitas das vezes, ela chega diante de nós, aos nossos corações, porque todos nós sofremos as dores de partos, os primeiros ais da terra, maremotos, terremotos, de tsunamis. Os sinais estão nos céus e na terra. Filho contra pai, pai contra filho, já não se amam mais. O amor de muitos se esfriaram. Mas ele é a conexão de vida que traz a mudança e a excelência. Ele traz a salvação, a redenção por aquele que aceitar a verdade. Porque aquele que aceitar viverá, aquele que não aceitar morto, destituído da glória, já estás.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro Deus sem Ele. É por Ele, para Ele e somente nele. Creia somente. Você é o templo do Senhor, mas sejais habitação eterna. Como Jó foi habitação eterna. Ele manteve fiel, ele manteve firme nas lutas, coçando com cacos de telhas, cheio de úlcera. Os cachorros lambiam, cheiravam aquela carne podre do teu corpo. Mas ele acreditou que Deus podia mudar a realidade na qual ele estava. Muitos humanos não são curados porque eles querem uma cura momentânea. Eles não querem uma libertação de verdade. Porque Deus, ele cura, ele faz... Por que Deus cura uns e não cura outros? Por que Deus liberta uns e não liberta outros? Porque Deus, ele conhece segundo os seus pensamentos e intenções do seu coração. Antes de você pensar, ele já sabe o que vai pensar. E quando você quer se alinhar a ele, ele te estende as mãos para te ajudar, para te tirar do fundo do poço, para te tirar das trevas. Porque outrora eu já andei em trevas e não vi a luz. Mas ele foi a minha luz e ele me transformou para a honra e glória do nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Aquele que fez os céus e a terra e que é maravilhoso e eterno. Agora eu quero te dizer nesse momento, quais são as suas provas, quais são as suas dificuldades. O que você tem passado, que você não pode se achegar a este Deus neste momento. Porque ele vos chama. Não importa o país, a nação na qual você esteja, ele manda sol e manda chuva, ele esfria a órbita da terra, desse calor, dessa malignidade, deste pecado, sobre toda a terra, porque ele é maravilhoso, ele pode fazer todas as coisas se tornar possíveis. Creia somente, porque aquilo que é sobrenatural diante dos teus olhos. Deus, ele é eterno, a conectividade de vida. A palavra de Deus tem poder sobre céus e terra, mares e oceanos. Porque ele é o Deus que muda o teu caráter. É o Deus que muda a tua realidade. Ele é um Deus que ele pode tornar o impossível se tornar possível. Creia somente neste Deus, porque ele vos amou de tal forma na qual ele se destituiu da tua criação. Ele se destituiu da tua glória pelos teus pecados daquela cruz. Saiba que a cada cravo, a cada prego transpassado ali, nos braços dele, nas pernas dele, foi pela tua vida. A cada chibatada, a cada cuspida, a cada chicotada que ele levava, coisa que nenhum ser humano iria aguentar, foi sobre os pecados desta humanidade. Porque muitas das vezes nós vemos tantas pessoas perecer, tantas pessoas sofrerem, desiludidas da vida, tentando suicídio. Já não há mais felicidade dentro do teu coração. Eu quero te dizer que esta falta que você sente, que nada te completa, é a falta do Deus eterno, do Criador dos céus e da terra, o Rei do universo. E hoje ele quer adentrar verdadeiramente para que sejais habitação eterna dele, não templo vazio. Porque templo todos nós somos. Todos nós somos templos do Senhor. Mas Deus, ele quer que você seja habitação. Vento se mova ao contrário, que na Anturique na Sébia. Para que sejais eterno diante da presença de Deus. Porque ele é maravilhoso. Porque ele é santo. E ele pode fazer todas as coisas se tornar possíveis. Se você alcançar uma fé como um grão de mostarda, você irá dizer para que os montes se transpassem, se transportem. Irá acontecer, porque ele é soberano. Ele traz à existência aquilo que não existe. E qual que é a sua incapacidade, improbabilidade, diante da presença dele? Porque ele te amou, ele te ama, ele quer te alcançar. Muitos pregam, Deus vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar luxo. Não, Deus não vai te dar. Ele vai te dar o necessário para a sua sobrevivência. Ele vai te dar a conectividade da vida, que é a fé em Jesus Cristo, a aceitação, a transformação. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele restituiu a vida de Jó. Ele deu em dobro tudo quanto ele tinha. Porque ele acreditou até o limite da sua própria vida, da sua própria esperança. A minha mãe estava viva. Minha mãe morreu tem mais ou menos 1 ano atrás. Vai fazer 1 ano. E eu infartei. Estava com 92% do coração. Deus já tinha transformado a minha vida de uma forma sobrenatural. Eu não gosto de ficar dando testemunho que o meu passado não importa. Mas isso é para a glória de Deus. E ali a minha mãe falou comigo, ela estava viva. Eu tinha que fazer uma cirurgia e essa cirurgia era 91% do coração ferrado. E ali, no momento que estava tudo marcado, eu deitado aqui dentro desse quarto no qual eu prego, Deus ele falou comigo assim: eu já te usei para curar tantas pessoas de câncer, de AIDS,
com dons de maravilha. Agora você vai deixar o homem te tocar? Eu falei assim, não, Senhor, não vou confiar na tua presença. E ali eu não fui, não fiz a cirurgia. A minha mãe pereceu. Morreu e falou comigo, você tá ficando doido, você vai morrer. Falei, se eu morrer, amém. Eu já estou na glória com ele. Mas eu não vou desobedecer a palavra do Senhor. E ali, foi passando os dias e Deus me deu um novo coração. E quando eu voltei no médico e que eu fiz um novo exame, estava escrito como se eu nunca tivesse infartado. Eu tenho os 2 exames, todas as comprovações, tudo. Porque o nosso Deus, ele é sobrenatural. Louvado, engrandecido é o nosso Deus. Porque muitas das vezes nós oramos, nós vemos um milagre. Nós somos profetas de Deus, nós estamos dentro da casa, estamos sendo na habitação do Senhor. Mas quando chegam as dificuldades, como chegou para Jó, que é a nossa vida, nós duvidamos. E muitos de nós somos aprovados dentro dessa forma, para que haja salvação, para que haja mudança de transformação, para que haja mudança de caráter. Porque Jesus Cristo, ele é e sempre será a vida eterna. E muitos de nós nos envergonhamos de pregar o Evangelho de Deus, de falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro Deus sem ele. Agora eu quero te dizer neste momento, a paz do Senhor Jesus, jovens. Oi, Mazinho. Amém. Que Deus abençoe vocês. Já aceitaram a Jesus? Quem está no caminho de Deus? Eu creio na palavra do Senhor. Você crê na palavra do Senhor? Todos nós cremos na palavra do Senhor. Veja bem, mas é necessário que nós aceitamos a Jesus. A irmã está falando de qual estado? Eu sou do Piauí. Do Piauí? Deus abençoe o estado do Piauí. Eu estou falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. Amém? A paz do Senhor Jesus. Falar com a irmã. Todos nós cremos que Deus é o Senhor. Nós acreditamos em Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus, ela nos relata da seguinte forma. Aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida, ele não terá parte com Deus. Você pode ter tido fé, você pode ter sido uma pessoa boa, você pode ter fazido certo, mas se você não foi encontrado, achada escrita no livro da vida, você não terá parte com Deus. Jesus Cristo, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele mudará. A transformação vem por você aceitar. Primeiro você ouve e você aceita. E ele escreve o nome no livro da vida. Existem os livros são os seus atos, as suas atitudes. Essa oportunidade que você está sendo de ser salva por Jesus Cristo, por aceitar. Isso é relatado nos meus pensamentos, os seus pensamentos, os meus atos, seus atos. Tudo que é oculto e escondido é relatado nos livros. Mas o livro da vida é um livro só, um único livro para toda a humanidade. E o único que tem poder de abrir esse livro é só o Criador do Universo. O Deus triúnico que se torna único, Jesus Cristo, o Rei da Glória. E aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida, não terá parte com o Senhor. O reino dos céus é chegado à porta do teu coração. Não estou aqui para pregar religião. Eu estou aqui para te oferecer a salvação diante de Jesus Cristo. E se a irmã quiser aceitar a este Deus, Posso fazer para que ele escreva o teu nome no livro da vida. Coloque a mão no teu coração que eu vou orar para a irmã. Fala assim comigo. Senhor. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você congrega em qual igreja? A minha igreja é um pequeno ministério. Eu prego nas ruas, nos vales, nas montanhas. Eu não tenho ministério. Eu ajudo uma pequena igreja que chama Lugar Sagrado, no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas eu levo a palavra de Deus, porque Deus, ele não é religião. A religião matou a fé da humanidade. Eu levo a esperança de Deus, eu sou um ganhador de almas para Deus. Eu sou apenas uma pequena voz, eu não sou pastor, não sou digno de ser chamado de pastor. Eu sou apenas um anunciador do evangelho do reino dos céus e da justiça do Senhor. Coloque a mão no teu coração que eu vou orar pela vida da irmã. Fala assim comigo. Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais sejais apagada. Pai, receba, Senhor. Qual que é o teu nome, irmã? É Leila. Como? Leila. Leila. Senhor, escreva o nome da irmã Leila no livro da vida, para que nunca mais seja apagado, para a honra. Por que você não mostra seu rosto pra gente ver também? Ficaria legal.
Moço? Moço? Vocês neste momento o reino dos céus, para que Deus escreva vocês no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Não importa qual igreja vocês vão frequentar ou qual religião. Saiba que Jesus Cristo não é religião, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você tem que servir a Ele, e só nele, por Ele, para Ele, viver nele. Lê a Bíblia. Esta Bíblia, que é o manual da existência. A Bíblia Sagrada, que é o manual da excelência, da conexão de vida. Olha como que Deus é poderoso. O vento estava chovendo para o lado de cá, iria molhar o telefone, porque aqui quando chove, o prédio é cobertura. O vento ele sopra ao contrário, então não tem como ficar na janela. Eu determinei pelo poder de Jesus que o vento voltasse para trás e o vento voltou para trás. Porque o nome de Jesus tem poder sobre todo nome. E hoje uma alma já se rendeu ao vivo. Isso tem festas nos céus. Agora vocês que estão do outro lado, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Funciona assim. Deus ele nos falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro Deus sem ele. Aquele que morreu 100 anos atrás, sem Deus, ele está no inferno. Aquele que morreu 100 anos com Deus, ele está no céu. Isso é provado. O homem rico e Lázaro. Morre o rico e morre o pobre. O pobre vai para o seio de Abraão e o rico vai para o Hades. Jesus Cristo, o ladrão, estava na cruz, do lado de Jesus Cristo. Jesus Cristo fala com ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Os pastorzões pregam de uma forma errada. Eu não sou pastor, não sou digno de ser chamado de pastor. Eu sou apenas um evangelista do reino dos céus. Para que aceite Jesus Cristo. E Deus, ele chega aos nossos corações. A paz do Senhor, minha irmã. Pai Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela chega aos vossos corações. Então, se você escolhe o quê? Uma vida de matéria que será destruída ou uma vida eterna, equitéria com o Senhor. Porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade e só Ele é a vida. Então você que está do outro lado, não importa a nação que você esteja, que você está ouvindo, se você quer aceitar a Jesus, não precisa escrever mensagem, nem nada. Eu vou orar pela tua vida. E por aqueles que estão afastados, longe do caminho de Jesus também. Eu vou orar pela tua vida, que você que quer estabelecer o elo com Deus. Você vai colocar a mão no teu coração e depois eu vou orar para os doentes, para os enfermos, para os paralíticos, para os que estão nos vícios, nas drogas, para que Jesus liberte a eles. Porque Jesus, ele cura, ele liberta, ele salva, ele restaura. Coloque a mão no teu coração, você que quer aceitar a Jesus neste momento. Senhor, escreve o nome destas pessoas que estão do outro lado no livro da vida, para que nunca mais sejais apagado. Eles estão aceitando o teu nome, te reconhecendo como Pai, como Filho e como Espírito, e como os 7 Espíritos que se movem diante do trono, como Deus triuno, único, fiel e verdadeiro, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Vai de encontro a esses que estão restabelecendo o elo contigo, que estavam outrora afastados do caminho, mas estão aceitando ao Senhor novamente. Escreve o nome deles no livro da vida, para que não sejais apagado nunca mais. Aqueles que estão doentes, enfermos, no mundo dos vícios, das drogas, aqueles que estão com câncer, com AIDS, vão sendo curados pelo poder da palavra do Senhor Jesus, o nosso Deus, único, fiel e verdadeiro. Entra neles, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, restituindo as células. Aqueles que estão cegos, vejam, os que estão surdos, Senhor, eles ouçam. Os que estão mudos, falem. Os que estão numa cadeira de roda, venham andar. É para a honra e para a glória do Deus Altíssimo, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu repreendo toda doença, toda malignidade, toda idolatria e imoralidade, todos os espíritos imundos que afetam a família, os familiares destas pessoas. Eu determino em nome de Jesus. Saia da casa, saia da vida, saia do lar, sejam libertos, salvos e curados. Aqueles que estão no mundo dos vícios, das drogas, que estão enfermos, se prostituindo, sejam libertados e aceite a este Deus, para a honra e glória do nome do Deus poderoso. Em nome do Senhor Jesus. Minha irmã, a senhora está falando de onde? Paz do Senhor. Pai Senhor.
A senhora está falando de onde? De qual país? Estado? Maranhão. A paz do Senhor. Meus irmãos, Deus, Ele é bom a todo tempo. E Ele vos ama. Ele não ama os nossos pecados, mas Ele nos ama. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, Ele nos amou equitariamente, eternamente. E Ele é um Deus tão maravilhoso. Aquilo que é impossível diante dos teus olhos, para Deus, para que Deus adentre ao teu coração, neste dia, nesta hora, porque Ele é um Deus soberano, um Deus digno, um Deus que é merecedor. E não importa aqueles que não te amam, dentro da tua casa, da tua família, que te julga, às vezes até os teus filhos que estão revoltados, rebelados deste mundo, aqueles que estão em casa, que Deus possa abençoar. Não importa onde você esteja, o que importa é que hoje Deus entrou no teu coração, na tua vida, na tua casa. A paz do Senhor Jesus, e assim eu agradeço. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cairmos em tentação. Jesus, que eu tenho outros compromissos de pregar a palavra de Deus, mas que Deus possa abençoar a vocês a cada dia. Amém? Não olhareis para os homens desta terra, cujo o foco está nas coisas materiais, mas olharás para o Senhor o teu Deus, aquele que fez os céus e a terra. Ele não tosquenejará, o guarda de Israel não dormitará. Aquele que tudo criou, que tudo formou, ele te sustentará com a destra das tuas mãos, para que os seus pés não vacilem. O teu socorro não provém do homem, mas sim de Deus, porque nos últimos dias os corações de muitos se esfriariam e não olhariam para as almas, mas sim para os seus próprios estados. Assim diz o Senhor. A Bíblia fala sobre um fenômeno que acontecerá na terra. Não, não, não é a guerra que já vemos por aí. Este fenômeno acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos. Senhor, meu Deus, Rei do Universo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, manifesta o teu poder. Me responde dos altos céus, ó Senhor, o meu Deus, o meu Criador. Pai, esta humanidade que se encontra em pecado, em malignidade, eles se curvarão, se dobrarão diante da tua presença, porque eu sei que tens o poder sobre os céus e sobre a terra. É para que todo olho veja, é para que todo o joelho se dobre. Me responda, ó Senhor Altíssimo, Rei da criação,
porque eu clamo o teu nome, porque a tua palavra nos fala que todo o joelho se dobrará, toda língua o confessará, que o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. E eu te pergunto, ó Senhor, neste momento, esta humanidade se dobrará? Glória a Deus por me responder, Senhor. Aleluia. Porque o Senhor é glorificado nos céus e na terra. Assim, a tua resposta é infinita. Saiba, humanidade, que existe um Deus, e esse Deus, os céus respondem. Antorignácia. Labara soirebe canto. Vejam com os teus olhos, os céus respondem, a voz do Altíssimo, que fez os céus, a terra. Jesus Cristo, Ele é o único caminho desta humanidade em trevas. O nome de Deus não se zomba do Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele é vivo, Ele é eficaz. Temenácia, riquinaracomanácia. Fez os céus, a terra, os mares e os oceanos. Ele é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. E não há outro Deus sem este Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele de todo o teu coração. Antes que as trombetas ressoem, o alarido toca, e assim ele verá, como um relâmpago, como um raio cruza, sai do Oriente e cruza o Ocidente. Ele se manifestará com poder e glória para buscar a igreja. O machado está posto às raízes das árvores. A árvore que produz frutos será colhida. A que não produz frutos será arrancada. Cantará que naracai. Aceite a Jesus. Se converta dos teus maus caminhos, porque Ele é e sempre será a conexão de vida, a excelência. E Ele está voltando. Limanto, ranto, riki, naracoma, naracai. Dobrem-se os joelhos. Aceite a voz que clama ao deserto. Ao arrependimento desta humanidade, porque a glória é dele, a honra é dele, é para ele, para aqueles que vivem nele e por ele. O caminho da verdade, o caminho da luz, e nele não há engano, falsidade nem trevas, porque ele é a luz, e essa escuridão cessará. Os teus pecados, os teus desígnios malignos serão apagados da existência. Haverá um novo céu, uma nova terra. Não entrará malignidade, pecado, idolatria, imoralidade, porque Jesus Cristo, Ele é e sempre será o Deus vivo, fiel e verdadeiro. Os céus respondem ao clamor para que vocês se arrependam e se convertam antes que chegue a vinda do Rei, porque neste dia a esperança se findará. E aqueles que se preferem ao inferno viverão ao inferno. Verdadeiramente, demônios comerão as suas almas, se alimentarão da tua carne e do teu sangue, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele quer te dar vida eterna. Ele quer te salvar, te resgatar, porque Ele já levou sobre si os pecados, as suas transgressões, não importa.
Se você é um idólatra, um feiticeiro, um macumbeiro, aceite a Jesus e se arrependa dos teus pecados, se converta dos teus maus caminhos, porque o céu responde. Ele é e sempre será verdadeiro, equitério e eterno. A honra, a glória é dele. Se converta dos teus maus caminhos, se arrepende das tuas malignidades, das tuas imoralidades. Aceite a Jesus. A paz do Senhor. Boa noite. A transformação quando Deus você sumirá daquilo que é corruptível e se tornará, se revestirá da incorruptível. Seu corpo é incorruptível para morar na glória do Senhor. Olha a oportunidade dessa geração não passa. Quando passar os céus e a terra. Não é história de carochinha, não é conto de fada. É a Bíblia Sagrada, assim cumprindo aos olhos de vocês. Quando liga uma televisão, maranhão, terremotos, ensinando, rumores de guerra, filhos toda paz, paz toda vida, piores inimigos da tua comunidade, da tua família. Agora que clamam no deserto, se convertam nos seus olhos, família. Milhões de milhares estão saindo para adorar no carreira, nos carnavais, mas para vir para as igrejas, adorar o autor, o consumo da vida, que dá uma que ele respira, que dá uma comida que ele alimenta. A árvore machada, essa porra, a raiz das almas, a árvore não é fruto, será desarraigada, será cortada e lançada ao fogo. Então, os gêmeos serão separados no futuro, e nesses últimos dias haverá características para servir, servir a Deus. Eu servi de nada. A árvore então é conhecida pelos frutos que produz. Não precisa de falar, não precisa de mostrar. Todo mundo verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, querendo ou não, com ele ficar, gente, que Deus nos chamou, não para ficar no bom, mas para ir ao mundo, pregando o evangelho, ou que estão perecendo, salvar a tua família, amar os teus inimigos, os teus perseguidores. Porque quando te avisaram, quando tacaram o pé de vocês, olha, carícia, estão no caminho certo. Porque esse dia que você estava trabalhando na vida, eu vou falar assim, porque a palavra fala, eu vou chamar para morrer em prol do meu evangelho, não negaram o meu nome. Todos que foram chamados, foram decapitados, mortos, foram crucificados, foram degolados ao deles. Foram espartejados, queimados, as peles arrancadas, sofreram dores de fato. E esse, nas mãos do sangue do justo, clama de Jesus de Deus, e as mãos do Senhor está sobre todo o mundo. Agradeça a Deus, o Brasil ainda é uma nação de Deus. Mas o mal chegará hoje. Por quê? Porque aquele que mora ali, até se vamos fazer a vontade do Senhor, vendo todas as coisas que estão obradas para nós, não chore nos seus pais. Porque esse povo de cada um está sendo pregado, está sendo falado, está sendo mostrado todos os dias dos jornais. Não há um inocente, não há um justo sequer. Preze para eles, para eles que querem alcança. Salve o nome deles, para eles que o evangelho seja grande de verdade. Não fofoqueiro, nem barulho, língua do carro. Vale a verdade, ainda que ela tudo. Pode ter certeza, pode ficar zangada. Ela vai doer e vai curar. Porque é a palavra de Deus. E ela serve para mim, primeiramente. Eu serve para cada um de vocês. Irmãos, a porção de Deus. O amor de Deus pela humanidade. Nada pode superar a humanidade do amor de Deus. Ele fala assim, eu não sou digno de ser chamado de pastor, e nunca vou querer ser chamado de pastor, porque eu não posso assumir uma responsabilidade dessa. Eu sou ganhador de almas para o Senhor. A minha obrigação é buscar as almas para que os pastores cuidem. E seja um pastor, seja um homem de Deus, ame a Deus acima da sua esposa, acima do seu pai, acima da sua mãe, acima da sua família. Amém a Deus acima de todas as coisas. Você não é digno do Deus do céu. O reino dos céus está fora do seu coração. Ele está batendo para te chamar pelas suas obras, pelos teus atos, pelos teus feitos. O galardão
reino do céu, trazer a salvação. Porque ele é o pastor, e lá é o salvador do nosso. Vai lá. E Deus, vou falar algo que muitos vão criticar. Mas a palavra de Deus é o entendimento que está ali. Deus vai arrebatar a igreja. O amor que vai ser incompreensível, infinidade, invisível, insondável, que é equivalente à justiça. A justiça e o amor do nome é equivalente de maldade, perversidade e abominação de Jesus. A justiça de Deus e o amor de Deus de forma equilibrada. Exatidão, igualdade, santidade, mas glória, ele não perderá para você. O Espírito Santo corrigirá na terra. Muitos homens que foram criados os segredos do Senhor, a Bíblia relata, eis os segredos de Deus. Leia o segredo de Deus que será revelado no dia de dia. Ele busca a igreja. O Espírito Santo é retirado. A terra é transformada. Os 200 milhões de irmãos já estão sobre 6 milhões contadas pelos irmãos. Não é confiança, não demonstra. Por isso que está difícil. Porque a casa rebelde que se endureceu, porque as potestades não estão brincando, tem arrastado milhões. É guerra final, gente, do bem e do mal. Que a Jerusalém é santa, que é o céu do inferno. Tem carro, não tem moto, não tem original, tem dificuldade, mas tem uma vida eterna, a eterna, a existência, a nascimento do poder, a conexão, andar com ele, como é nosso, andar com ele. Ele não girar, 144 mil, para ficar, preparar, o maior reavivamento espiritual nesses dias de Deus, que dá essa presença na terra, esse revelação. Reavivamento. Hoje eu subi 9. Ó, aumentou bastante. Aumentou? O outro milhão de gigantes, subi 3%, agora sobe 9. Deus tem justo. Agora vai em terra. Tem um monte de história, qualquer alma daqui se canal. Daqui se você for pulando para Natal, for dançar, for pulando para eles. Ei, o mundo atual, a arte, o brincando. O mundo espiritual, que é o mundo real, não é o mundo material. Porque está diante dos teus olhos, você não vê, ele está sabendo o teu pecado. Existe o bem e o mal. Eu vejo anjos e vejo demônios chegando os papéis para calcular o cheio aos vizinhos, aos corações daqueles que estão do lado de fora. Mas eu vejo a proteção do eterno dentro deste lugar. Deus levará a tua casa. E Apocalipse fala que houve, eis que vi uma grande multidão, incontável, inumerável, estes vieram da grande tribulação. Nós já estamos no princípio das dores. A igreja está passando pelo período pré-tribulacional. Já é os primeiros já não está metendo o planeta. É como dores de parto. Quando uma criança começa a nascer, por isso que fala dessa forma, a voz não é uma exemplo. Quando a criança começa a nascer, não tem remédio, não tem nada, que corre para essa dor até que ela nasce. Assim é, até que Deus volte, nada. Incidência, dinheiro, milionário. O presidente, o carreira, eu vou falar assim logo, as legiões das potestades, nada vai impedir. Deus, até que se cumpra a vida dele, a salvação, a transladação, a transmutação da humanidade, evidentemente, a separação do jogo e do trigo. As árvores todas serão colhidas, os frutos. As ruas serão arrancadas, desarraigadas, queimadas, lançadas ao fogo. Jesus, aí lá no alto do céu, vão ver 144 mil separados e uma grande multidão, incontável, inumerável. Essa é o restante de 100%, se subir 9, né? 9, quanto fica? Eu sou ruim em matemática, não curto matemática, quanto fica, pastor? Quanto fica? 100%, subiu 9. Ficou quanto? 9. Hã? Subiu 9 só por cento? Hã? Ficou 91%. 91%. É. Aí ele viu uma grande multidão que vinha da grande tribulação, aonde que a humanidade não se converteria e se endureceram nos seus maus caminhos. Mas
aonde há dor, aonde há sofrimento, há redenção. Porque vocês têm todos os dias a palavra por amor, não tem? Amém. Na casa, não tem? Amém. Então, se não quiser aceitar, será pela dor. Assim diz o Senhor. Nos últimos dias, amém? O Senhor vai receber a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar para a tua vida agora. Eu quero orar para a tua. Quando a sétima trombeta for tocada, assim será a vinda de Jesus. Num abrir e piscar de olho, ele arrebatará a tua igreja.